Então, quando é que deve começar essa higiene bucal? Mesmo quando o bebê não tem nenhum dentinho, que ele só amamenta, só o leite materno ou só a fórmula, já é preciso fazer algum tipo de intervenção? Na antiguidade, falava-se muito da limpeza e da higiene, Sim. né? Com fralda, com gases e água mineral. Sempre depois das amamentações. Hoje não se usa mais esse termo. Hoje a gente precisa das bactérias, do resto alimentar, para poder garantir essa saúde bucal. E aí a gente começa uma escovação propriamente dita quando nascem os primeiros dentinhos. Nasceu os primeiros dentinhos, já tem que comprar escova, creme dental e começar essa fase tão nova, né, que é a escovação. Fácil não é, né, mas com técnicas, eu sempre saliento que quando a gente não sabe, fica mais difícil. Mas quando a gente tem orientação de um profissional adequado, que vai te ensinar, que vai posicionar a criança na maneira certa, tudo isso favorece para que essa escovação fique um pouco menos traumática, vamos dizer assim. Então, o que quer dizer? Nasceu o primeiro dentinho, é só aquela pontinha ali na frente, já é preciso entrar com todo esse arsenal aí. Já é preciso escovar. E uma dica que eu sempre dou, que é de acordo com a Associação Brasileira de Odontopediatria, é que já tem que começar com creme dental com flúor. E aí a gente regula sempre a quantidade. Para bebês, 1 grão de arroz, bem pouquinho. Porque o flúor ele vai proteger contra a cárie. Então, e aí, passar do tempo, a criança vai aumentando o tamanho, os números de dentes, o tamanho, vai aumentando também a quantidade de flúor que vai ser introduzida na cavidade oral da criança. Quando a gente chega numa farmácia ou num supermercado, tem ali aquela infinidade. E muitos desses cremes dentais, eles vêm ali com sabores, até para tornar ali talvez uma sensação mais agradável. Sim. Qual seria o mais adequado? Tem que ser com flúor, com certeza, você já disse. Outro estudo bem recente fala-se da quantidade de açúcar que tem nos cremes dentais, que faz com que a criança crie um paladar para não escovar, e sim engolir aquele creme dental. E isso se torna um perigo, né? Então, qual a minha orientação? Comprar creme dentais que tenha xilitol ao invés de açúcar. Um deles, não sei se eu posso falar a marca, mas é o Malvatri Kids. É um creme dental muito bom e indicado, né? Tem a quantidade de flúor necessária e não tem a quantidade de açúcar. O xilitol é um tipo de adoçante, é o tipo de adoçante, ao invés de açúcar, que, por exemplo, tem outros que é em grande quantidade. E as crianças acabam ingerindo. Isso vai fazer muito mal e vai salientar o paladar da criança para o açúcar, que é o que a gente não quer. Que a gente quer que prorrogue essa introdução de açúcar até os 2 anos de idade. E quando se trata da escova de dentes também, tem muitos modelos, tem aquelas de bichinhos, com personagens, tem umas maiores, outras que é só um tufinho ali, talvez para esse dentinho. Quando nasce somente 2, 3 dentinhos, o ideal é que se compre uma cabecinha bem pequena. É de acordo com o tamanho dos dentes e o tamanho da boca que a gente introduz essa escova. E aí, com o passar do tempo, a criança vai crescendo e nós vamos trocando essa escova. O ideal é que se troca de 3 em 3 meses, desde que não tenha gripe. Crianças gripadas, está tendo uma virose muito grande. Crianças gripadas, após os sintomas gripais, tem sempre que trocar essas escovas. Porque os vírus e bactérias que tem na escova, eles não morrem. E aí, por isso, as crianças estão tendo recidiva de infecção de garganta, de gripe não curada. E aí é um simples detalhe que pode mudar completamente a saúde como um todo. Então, essa escova ali sendo trocada após essa gripe pode evitar que essa criança fique ali de novo, doentinha mais na frente. Mais na frente, exatamente. É sensacional essa dica. Doutora Renata, você disse aí da criança engolir esse creme dental. Nos primeiros meses, e até a minha, por exemplo, que já está quase fazendo 3, ela está começando a fazer isso com mais facilidade agora. Mas como é que faz com um bebezinho? Passa ali o creme dental, depois como é que faz esse enxágue? Não precisa enxaguar. O ideal é a gente salientar na quantidade na hora de escovar. Se a gente usa 1 grão de arroz e a criança mesmo assim ingere, não vai fazer mal esse creme dental. Agora, se a criança usa na escova e coloca em grande quantidade e ingere, aí sim vai fazer mal, tá? Qual é o risco de não entrar com essa escovação logo cedo? O risco é muito grande de ter cárie precoce de primeira infância. Ela se dá logo na primeira infância e acomete muito crianças que amamentam, que passam a noite inteira no peito e a gente não consegue equilibrar o pH da boca e pode dar cárie.
Também crianças que usam mamadeira noturna e não conseguem escovar logo em seguida. Então, os pais correm grandes riscos dessas crianças terem cárie cada vez mais cedo. Isso a gente vê no consultório. Cada dia que passa, a gente tem feito canal em dentes de crianças de 1 ano e meio. Então, assim, se vocês querem que os filhos de vocês não sofram com cárie, com a doença cárie instalada, caprichar na escovação, por mais difícil que seja. E aí tem essa condição da mamadeira, porque muitas crianças dormem exatamente mamando. É complicado. Mas quando a gente faz uma excelente escovação com creme dental com flúor, ele tem um período de ação que ele protege. Então, se a gente não escova, é pior ainda. E eu falo para os meus pais, não é que tem que remover, porque tem todo um trâmite, né? Mas se a gente introduzir o creme dental certo, na hora certa, a quantidade certa, e escovar, vai ser menos prejudicial. Então, o ideal é faz a escovação mesmo, que a criança vai tomar mamadeira depois, mas já tem ali vai uma ter proteção. Uma proteção, porque tem um período de ação. Certo. Doutora, a gente já está recebendo mensagem de telespectador. É claro que você pode ficar à vontade para mandar sua pergunta, porque Carlton já está aqui, olha, prontinho para mostrar para a gente. Pois é, inclusive a dúvida que chegou agora é bem dentro do que a gente estava falando sobre os bebês. A gente até coloca aqui no telão, olha só, o telespectador, a telespectadora perguntou o seguinte: quando eu devo começar esses cuidados com o bebê? E aí a senhora mencionou, né, sobre como fazer isso, mas aí fica essa dúvida, porque tá ali nos meses iniciais, nas semanas iniciais, já começa o cuidado a partir dali. Quando que isso deve acontecer efetivamente? Quando a gente limpa a cavidade oral do bebê, a gente está introduzindo e fazendo com que ele aprenda a deixar mexer e manusear essa boca, né? Não é que é prejudicial limpar. Pelo menos uma vez ao dia, vai dar banho no bebê, enrola o dedinho na gases, passa na aguinha filtrada e faz movimentos de lateralidade. O bebê vai ficar super tranquilo e vocês vão conseguir higienizar. E depois, quando nascem os primeiros dentinhos para escovar, né? Propriamente dito, com a escova mesmo, com cerdas. Não é aquela escova de dedeira de silicone. Aquela dedeira de silicone, ela é massageador gengival. Ela não é uma escova. Não faz a limpeza. Então, não faz a limpeza da placa bacteriana, que é o que a gente precisa remover. O que precisa fazer é comprar escovas com cerdas e higienizar corretamente. Tem técnicas para tudo isso, gente. Principalmente posicionamento da criança. Vamos falar sobre isso já já. Por quê? Falando assim, aí eu vou fazer que nem aquele pessoal lá nas redes sociais que diz, né? Assistindo no YouTube ou em outras redes. Parece tudo muito fácil. Na prática não é tão simples assim. Como é que a gente começa ali? Porque se o bebê já está maiorzinho, aí ele começa a chorar, espernear, fecha a boca e a mãe fica ali desesperada sem saber, eu vou causar um trauma ou eu cuido da saúde dos dentes para não ter problema. Eu costumo sempre comparar a escovação com o banho. O bebê fez cocô na roupa, tá sujo, tá chorando, tá dando birra. Vocês deixam de escovar? De dar banho? Mesma coisa a escovação. A criança chorar é muito comum, porque a gente está invadindo um território que não é dele, que não é nosso. É o território da boca. Então, é normal chorar, mas a gente vai trazer ludicidade a essa escovação. Existe técnica, por isso a importância de procurar um profissional, que a gente posiciona a criança da forma ideal, que sempre deitado favorece muito na escovação. E aí, com a ajuda de alguém, ou até mesmo sozinha, com a criança colocada entre as suas pernas, e você sempre de trás da cabecinha da criança, fazendo os movimentos circulares e movimentos de vai e vem, que ajuda muito nessa escovação, muito mesmo. E eu falo que é um divisor de águas quando a criança vai no consultório e as mães têm essa prática no dia a dia ali, porque na teoria tudo é muito lindo. E lá no consultório não, a gente faz disso prática mesmo. Eu faço, a mãe faz, o pai faz. A gente agora introduz a babá junto nas consultas, porque muitos pais trabalham e as babás precisam saber como fazer essa escovação para que essa criança não tenha cárie. O que a gente quer é que essa nova geração seja uma geração zero cárie. E, graças a Deus, a gente tem conseguido manter, fazendo todo um acompanhamento trimestral, quadrimestral, para poder a gente não ter cárie nesses novos pacientes.